defesa pública, né, da dissertação Espelho Também Areia, o avesso da pele duplicada, de autoria da mestranda Patrícia Paixão Martins, né, e presente nessa banca examinadora, ela é composta pelos professores Maria do Carmo de Freitas Veneroso, da UFMG, pelo professor Ricardo Bezerra de Albuquerque, do PPGAV UFBA, e por mim, Danilo Barata, orientador da Patrícia, vinculado também ao PPGAV UFBA. A sessão tem esse momento de apresentação da Patrícia, ela tem 30 minutos. Após a exposição, nós passaremos a palavra para a fruição da professora Maria do Carmo, nossa convidada externa, e logo em seguida ao nosso convidado interno, né, o professor Ricardo, e aí depois a Patrícia tem mais um tempo também aí para poder dirimir as questões, as dúvidas dos professores. E após a apresentação, eu, a professora Maria do Carmo e o professor Ricardo, em privado, nós deliberaremos o resultado, né? É isso, é com muita satisfação que a gente está nesse momento, no momento de pandemia, de tanta dificuldade, mas tê-los aqui conosco é um alento num momento como esse, de um trabalho artístico da Patrícia, que eu venho acompanhado com muito carinho nesses últimos anos, que eu tenho acompanhado. E eu passo a palavra para você, Patrícia. Fique à vontade. De repente, eu acho que meus colegas aqui, a gente podia desligar a câmera para a Patrícia fazer a apresentação. Danilo, só uma consideração, por gentileza. Será que, nesse caso, não seria interessante a Patrícia responder a Maria do Carmo e, em seguida, a mim? Porque talvez fique um pouco sobrecarregado para ela falar tudo para sempre me parece mais para ela, me parece... Não, perfeito, sem problema, professor. Não, tranquilo. Como for melhor. Se ela achar que no conjunto das respostas, ou então pode ser a cada momento sem problema nenhum, viu? Tá, obrigado. Tá bom. Me ouvem? Sim. Eu vou desligar o microfone, então, e minha câmera. Tá, Patrícia? Certo. Boa tarde a todos, novamente. Peço desculpas novamente pelo atraso, enfim, coisas do sistema. Eu vim aqui apresentar hoje a minha dissertação, cujo título é Espelho Também Areia, o avesso da pele duplicada. E quero reforçar os agradecimentos antes de falar sobre o meu trabalho. Quero agradecer novamente o programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, da UFBA. Quero agradecer a CAPES pelo financiamento da pesquisa. Agradeço também a banca, que já foi citada, a professora Maria, o professor Ricardo, e, claro, para o meu orientador, que me acompanhou nesse processo inteiro, que foi atravessado por várias coisas. E agradeço também as imagens, que acho que a pesquisa gira em torno disso, né? Então não posso deixar de agradecer também a esse universo. Eu vou falar um pouco da estrutura do texto, de como ele se apresenta, qual é o centro, né, da pesquisa. Eu diria que ele não tem um objeto específico, mas ele tem alguns objetos. Mas se eu fosse escolher uma coisa, uma palavra para resumir esse trabalho, seria a matriz. E explorando esse conceito de matriz, eu trago todos os conceitos, todas as palavras que cercam esse trabalho, que são os espelhamentos, que são os duplos, os reflexos. E essa matriz ela é explorada dentro de 3 pilares, que são a imagem, o arquivo e o corpo. Eu tento articular esses elementos dentro de 2 trabalhos, 2 grupos de trabalho, que eu acredito que não são necessariamente opostos, mas eles se apresentam em lugares diferentes, que vou mostrar mais para frente. E eu trago também no trabalho uma ideia de trauma, que é uma ideia já localizada dentro do universo das artes. Ela não tem muito a ver com a psicologia, e eu trago o trauma também meio como uma metodologia de trabalho. Então, todas as palavras que o trauma evoca, elas servem para construir tanto o texto, e elas se conectam também com os trabalhos. Então, fragmentações, repetições, retornos, tudo isso está presente tanto nas análises quanto nos trabalhos em si.
Bom, vou apresentar o sumário, como o texto se apresenta. Ele é dividido em 3 capítulos. Eu começo com uma introdução, que eu chamo de notas iniciais. O primeiro capítulo chama Feridas como Inícios. O segundo capítulo, Obsessões de Apagamento. E o terceiro capítulo, O Reflexo que Carrega no Seu Lugar. E depois eu tenho a conclusão, que eu chamo de Conclusões de Novos Começos, e as minhas referências. Como eu disse, essa metodologia, o trazendo o trauma como metodologia, o texto ele se apresenta meio como fragmentos, meio como pequenos ensaios. Então, ora eu faço ensaios um pouco mais teóricos e ora eu faço um ensaio mais livre, uma reflexão mais livre mesmo sobre todas essas palavras que eu estou tratando, né? Essa nuvem de palavras. Isso foi uma consideração da banca também que eu abarquei. Então, o texto ele se liga por alguns temas, mas ele também se apresenta dessa maneira. Bom, o primeiro capítulo é As Feridas como Inícios. Como eu disse, esse capítulo, na verdade, ele é onde eu concentro. Eu escolhi começar logo com essa localização teórica, então é onde eu concentro esses estudos teóricos. Eu começo o texto trazendo essa imagem da ferida, não como uma imagem concreta, mas mais como uma imagem mental mesmo. E essa ferida, eu faço várias reflexões acerca disso, e eu trago ela como lugar de pulsão, possibilidades e transmutação. E nisso eu já começo a tratar a própria imagem. A imagem também como essa ferida no tempo, e sendo assim, ela como um lugar de possibilidades, né? Então é o universo das imagens como uma possibilidade. E aí eu trago o trauma nessa perspectiva de um autor chamado Hal Foster, que é ele que localiza essa ideia do trauma dentro do universo das artes. Nessa apresentação eu não vou me aprofundar muito na teoria pelo tempo mesmo, eu acho que é mais interessante mostrar os trabalhos, os processos, mas eu acho importante falar por que eu trago esse conceito, porque ele se conecta com o meu trabalho, com as minhas reflexões, através dessas repetições, desses esvaziamentos. Ele traz a imagem como proteção, e ele traz esse sujeito objetado e informe, que encontra na ferida um sentido, encontra na repetição um modo de seguir. Então, nesse capítulo eu faço esse aporte teórico, e eu trago apenas 2 trabalhos que são pregressos à pesquisa, que são esses 2 trabalhos, que são experimentações com gravura. O primeiro é uma gravura em metal, o segundo é um gun print, e eu trago esses trabalhos também para começar a pensar o próprio arquivo, tanto a imagem e a imagem ligada ao arquivo. Eu trabalho muito com imagem de arquivo, e nesse momento, né, no início da pesquisa, eu usava o meu próprio arquivo. Eu tratava essas imagens justamente procurando essa potência. E eu falo que eu mesmo trazendo elas de arquivo, eu mesclo um pouco. Eu uso imagens que têm uma certa importância para mim, eu uso imagens aleatórias, porque o meu objetivo com esse uso, essa apropriação do arquivo, não é criar uma biografia, uma autobiografia, fazer uma referência mais direta nesse sentido, mas é de transformar essas imagens em espelhos e que elas possam refletir outras coisas. Então, tem esse exercício realmente de explorar a potencialidade da imagem, independente de sua origem. Então, esses 2 trabalhos começam a localizar esse pensamento, que é o que eu vou levar para o segundo capítulo. O segundo capítulo, que chama Sessões de Apagamento, eu começo a falar ainda um pouco de teoria, algumas coisas que são importantes para mim, mas eu começo a falar mais da minha experiência com a gravura e de como a gravura se apresenta nos meus trabalhos e quais são as reflexões que ela traz para as minhas imagens. Como eu disse, nesse momento, a minha linguagem era a imagem fotográfica e a gravura mescladas. Eu fazia transferências de imagens fotográficas para gravura em metal. E mais para frente, mas já adiantando, eu fui entendendo que esse processo de fazer essa gravura, ele era muito mais uma maneira de pensar as coisas que eu estava tentando dar esse corpo. Então, no processo da gravura, eu tive essa primeira visualização de tudo isso que eu estava pensando,
que, observando o processo, eu tinha essa transmutação da imagem, que era o que eu estava buscando. Então, na gravura em metal, quando eu fazia essas transferências, essa imagem literalmente se apagava, ela se desfazia e se transmutava em outra coisa. Então, fiquei fazendo isso há um tempo. Eu trago esse trabalho, esse próximo, como principal desse momento. E eu faço um pouco esse caminho da imagem, que são esses duplos, ainda tratando do meu arquivo e já pensando essa imagem como uma matriz. E no meio desse exercício, eu trago só mais um conceito, que é o conceito de escrutar, que é do Roland Barthes, do livro A Câmara Clara, que é um livro que me acompanha há muitos anos já. Eu sempre volto a ele em algum momento para pensar coisas. E esse conceito de escrutar fala justamente disso, de cavar a imagem na busca de algo. Então, essas obsessões de apagamento, na verdade, não são apagamentos literais, são escavações para essa transmutação da imagem. E é isso que eu estava buscando nesse momento. Nesse mesmo pensamento, né, que a gravura me trouxe nessa época, eu já comecei a pensar o próprio arquivo, já que ele era a minha matéria-prima principal. Então, quando a gente pensa em arquivo, no senso comum a gente pensa num arquivo morto, né, empoeirado, um arquivo estático, mas eu justamente comecei a pensar nessas práticas que eu faço de retorno aos meus próprios arquivos. Então, ele não poderia ser um arquivo morto. Eu trato o arquivo como uma coisa viva, uma coisa orgânica, assim como as matrizes, assim como o corpo, que é o que eu vou falar mais adiante. E, para mim, arquivar algo é aceitar essa condição de eterna mudança e de eternos retornos para esse arquivo. Então, eu já comecei a localizar dessa maneira. Até então, eu só estava trabalhando com meus arquivos pessoais, mas logo no início da pesquisa eu tive a oportunidade de tratar de um arquivo outro, que é um arquivo anônimo, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi, falando rapidamente a história, eu ganhei de um amigo, Túlio, uns negativos de vidro, que a gente não sabia direito a origem. Esse ano eu descobri a origem, mas na época a gente não sabia direito o que era, e a gente só conseguiu entender que eram imagens de um estúdio, imagens comerciais, e provavelmente foram abandonadas, né? Tanto pelo próprio estúdio, né? Tanto pelas pessoas que não foram atrás dessas fotos, talvez, ou só se contentaram com a cópia, enfim. E aí, nessa época, eu fiquei nessa obsessão, né, com esses arquivos, isso foi em 2018, e fiquei tentando explorar essa imagem, o que essa imagem poderia me trazer, quem eram essas identidades, como é que eu poderia cavar e transmutar essas imagens para outro lugar, onde elas se localizavam, o que elas poderiam trazer. E, de novo, eu trago essa perspectiva do arquivo, não para contar uma história, no sentido de contar uma biografia, mas de descobrir, de fato, quem é. Mas eu me interesso em construir esse novo universo, em fazer essa transmutação, né, que eu acho que é uma das palavras-chave também para o trabalho. Então, eu fiz muitas experiências com essas imagens, não vou conseguir mostrar todas, mas a primeira foi ainda dentro da gravura em metal, que é esse trabalho que eu chamei de Nos Pesadelos os Amores São Mais Perversos, que são esses retratos que eu fiz, né, várias modificações digitalmente também dessas imagens e transferi para a gravura, que eu chamo um pouco do campo da presença nesse momento, que era o que eu estava buscando, né, uma corporificação da imagem. E o primeiro trabalho foi esse, eu fui fazer uma residência em São Paulo, numa ateliê de gravura. Foi um processo bem intenso de ateliê, foi um mês mais ou menos para fazer 30 placas, impressões, testes, e o resultado foi esse trabalho, que tem essas lacunas, né? Ele se orienta dessa forma, ele se monta dessa forma por aproximações e lacunas, que acho que tem muito a ver com essa busca dessas identidades, mas não necessariamente para descobrir quem são essas pessoas, mas de inserir elas em outros universos. E aí, fazendo esse trabalho, me veio muito esse universo dos fantasmas, dos sonhos, dessa perspectiva mais imaginativa, né, do que seriam essas imagens. Então, eu continuei
trabalhando com essas imagens, talvez pela exaustão do ateliê, né, que foi um processo muito, muito intenso. Eu me afastei um pouco da gravura nesse momento e eu queria voltar a trabalhar com as imagens fotográficas, né? Então, eu continuei trabalhando essas imagens e em 2019 surgiu a oportunidade de transformar esse ensaio, esse trabalho, que acabou se chamando Retratos de Coisas Sonhadas, em livro, com apoio da Galeria RV Cultura e Arte. E ele foi lançado recentemente, só agora, né? Passou a pandemia, tudo. E foi um formato que eu nunca tinha pensado para esse trabalho, mas me surpreendeu muito porque eu consegui inserir tudo que eu estava pensando na feitura desse livro, né? Então ele se apresenta um pouco como essa caixa de esse álbum meio anônimo, essa coisa misteriosa. Ele começa um pouco mais claro e ele vai ficando um pouco mais difuso até o final do livro, com as imagens. E ele tem essa coisa de manifestar essas identidades, né? Manifestar esses fantasmas. Então, a capinha do livro tem um slide que você pode projetar dentro do livro, criando outras imagens também. Pode projetar fora, enfim. E aí, depois de todo esse processo, eu acho que esse trabalho está terminado, talvez eu volte nele em algum momento, mas acabou ficando assim. Eu escolhi nesse momento da dissertação, é o momento que eu faço um subcapítulo só de imagens, porque eu julgo que esse trabalho, ele fala melhor pelas próprias imagens do que se eu ficar tentando, enfim, fazer um discurso em cima dele, o que são essas imagens, justamente porque elas não têm esse domínio da racionalidade. Eu acho que elas são para ser vistas, então eu fiz uma reprodução do livro dentro da dissertação, escolhi algumas imagens para que a visualização seja melhor, né? Enfim, que são essas. E foi essa exploração, né? De misturar frente e verso, de fazer esse escrutamento e, enfim, o trabalho ficou assim, né? Nessa visualidade. Entrando no terceiro capítulo, que eu estava pensando muito nisso, né? Da corporificação das coisas, de dar corpo à imagem, de dar corpo a um pensamento, de dar corpo a um reflexo. Então, o nome desse capítulo é o reflexo que reclama seu lugar, que é justamente esse momento que eu vou falar mais desse aspecto. E eu começo o capítulo com uma pergunta, na verdade. Se qualquer imagem pode ser um reflexo, o próprio reflexo pode ser uma imagem, então eu comecei a pensar como eu poderia dar corpo ao reflexo. No início eu queria dar corpo à imagem, depois eu queria dar corpo aos fantasmas, e agora eu queria dar um corpo para o próprio reflexo. Então, eu comecei a pensar uma coisa mais literal, de fato dar um corpo, de trabalhar com o corpo. Então, o capítulo começa com um pequeno ensaio, que chama Sala de Espelhos, e nele eu vou falando um pouco de como esse corpo vai surgindo, né, dentro da imagem, como é que eu posso tratar o reflexo dessa maneira, como um corpo. E nele eu faço uma comparação, mais ou menos, com duas figuras que têm uma relação muito forte com o reflexo, que é a figura do Narciso e a figura do vampiro, que é trazido pelo João Fonte Coberta. E o Narciso sendo essa figura que ele é aprisionado pelo reflexo, enquanto o vampiro é uma figura que não tem reflexo. Eu acho importante falar dessas duas figuras, porque eu acho que eu localizo os corpos que eu faço numa mescla dessas duas coisas. Então, é um aprisionamento pela falta de reflexo. E isso remete um pouco a esse encontro faltoso com o real, que é uma coisa, no primeiro capítulo, enfim, buscar esse reflexo que talvez não exista. Mas continuar buscando, continuar refletindo, né, esse corpo. Então, nesse ensaio vai surgindo esses pedaços, o corpo em pedaços, que são essa imagem que está em cada momento do texto, aparece uma dupla dessa. E, em paralelo a isso, eu estava pensando um pouco sobre a própria matéria, né, que eu trabalho, que é a gravura e a fotografia.
E como eu mencionei, eu estava querendo trabalhar essas duas coisas mais numa perspectiva de pensamento mesmo, de tomar esses elementos, me apropriar desses elementos para construir outras coisas. Então eu estava nessa busca desse corpo também, eu não conseguia fazer nem com a gravura, nem com a fotografia, e então estava explorando materiais, que foi quando eu cheguei no Scanner. Eu comecei a experimentar com o Scanner normal, mas eu entendi que não tinha muita precisão, não era, enfim, não era o corpo que eu queria fazer. Até que eu me deparei com um scanner de mão. Eu vou mostrar rapidinho, porque muita gente não conhece esse objeto aqui. E é com ele que eu consegui fazer esse corpo, que eu consegui colocar o corpo num estado específico para operar junto com esse aparato. E para mim o scanner, ele tem essa junção dessas duas linguagens, porque ele é um objeto que grava com luz. Então, ele tem esse elemento de gravar da superfície, ele pega apenas o que está em superfície e ele grava com a luz, né, que é uma coisa bem da fotografia, e ele dá uma imagem de fato fotográfica. Então, foi um outro momento que eu consegui visualizar o que eu estava pensando. Então, enfim, construí esse primeiro corpo com o scanner. Eu chamei esse primeiro corpo de A Quebra, e eu queria montar ele como inteiro, né, como um corpo inteiro, para ser de fato um espelho, para que ele pudesse refletir algo. Então eu fui montando, né, em pedaços, montando por fragmentos esse corpo. Foi o único que eu tive a oportunidade, né, por conta da pandemia, enfim, de montar de fato. E eu escolhi montar dessa maneira, acho que dá para ver pela foto mais ou menos, mas ele tem profundidades diferentes e ele é de fato montado em blocos, que ele tem essa coisa de ser maciço, mas ao mesmo tempo ele é fluido. Então, se você vai se movimentando por ele, essa imagem vai se desfazendo. Ela acaba sumindo em alguns momentos e, enfim. E esse corpo, uma coisa importante de mencionar também é a dificuldade de encontrar. Eu tive uma dificuldade de encontrar a cabeça para esse corpo. E eu falo que é justamente porque nesse momento não era o domínio da visão, era o domínio dos sentidos, né? De encontrar a posição correta do corpo para conseguir fazer essa captura, enfim, de como o corpo se apresentava e como ele se deixava ver, né? Com esse aparato. Logo em seguida, depois desse trabalho, aí eu falo que eu criei um paradoxo dentro dessas obsessões, porque foi um trabalho que eu fiz uma vez, eu construí esse corpo e eu acreditei nesse reflexo, né? Eu não quis fazer outro. E, de fato, eu nunca fiz um outro corpo inteiro de scanner. Ele é o único. Mas eu queria continuar fazendo, né, esses espelhos. E eu fiquei pensando muito nesse corpo, que é uma matriz orgânica, que ele é um arquivo, né? Ao longo da vida a gente arquiva várias peles, a gente arquiva várias coisas, vários trejeitos no nosso corpo. Então eu já estava pensando naqueles 3 pilares, né? A imagem, o corpo e o arquivo, operando dessa maneira, meio como metodologias também, como modos de pensar. E aí, usando a gravura de novo para pensar como eu poderia fazer as coisas, eu cheguei na tinta gráfica, e esse foi um dos primeiros experimentos terminados de fato. Então eu comecei a me entintar, porque eu queria trabalhar essa matriz orgânica, mas eu queria elas livres desses aparatos, né? Então, o primeiro experimento foi esse, que chama Quando Não Pôde Amar Ninguém, que ao contrário do primeiro corpo, ele já surge com a cabeça, e com essa dupla cabeça, que olha para fora, que olha para dentro, que se entende. Então é um corpo um pouco mais subjetivo nesse sentido. Ele é um pouco mais fluido, ele não é tão reto, não é tão rígido. E ao contrário desse primeiro corpo, né, que demandava essa rigidez, essa imobilidade, o segundo demandava uma presença, um abandono. Então eu comento um pouco de um outro estado de corpo que eu precisei ter para conseguir capturar, né, esses fragmentos, para conseguir criar esse espelho. O segundo corpo ficou, na verdade, são os pedaços, né, ainda em papel, e, enfim, trabalhando com essa lógica, claro, de gravura, de impressão de fato, e também com fotografia, porque para mim o resultado tem uma coisa de fotográfico, e eu trabalho com um negativo positivo, que também é uma coisa
bastante da fotografia, então eu já estou usando esses dois elementos realmente para pensar e para construir os trabalhos de uma outra maneira. Ele acabou ficando assim, e é isso. Ao contrário desse primeiro, que não tinha cabeça, esse tem duas cabeças, né, que elas olham para dentro. E eu comento um pouco desse estado do corpo, né, que também foi muito diferente, sem os aparatos, me desprendendo um pouco também dessa visualidade inteira, maciça. E aí eu queria fechar o ciclo, né, meio com 3, eu queria fazer 3 corpos. Eu queria fechar o ciclo voltando um pouco para o scanner. Mas, como eu disse, eu não queria fazer um outro corpo inteiro, né? E eu comecei a pensar o que seria o essencial. O que é o essencial do corpo, o que é o essencial da minha pesquisa também. Então, eu comecei a procurar no corpo ligações, linhas de fato, que eu acho que resume bastante também o que eu estou pesquisando, que são as ligações com esse reflexo, com o sujeito, com o mundo, com o outro, com a imagem, enfim, as ligações. Então, esse terceiro corpo eu construí com essas linhas. Assim como as veias, né, que ligam o corpo, esse terceiro ele se concentra nessas linhas invisíveis. Ele tenta se modelar para se apresentar como um inteiro, mesmo sendo muitos fragmentos, né, fragmentos não reconhecíveis, enfim. Bom, de trabalho é isso. Eu trouxe fotos de algumas exposições que eu tive a oportunidade de participar durante o tempo do mestrado. A primeira eu acabei já mostrando, que foi na Galeria Canizares, que foi esse primeiro corpo. A segunda foi na Galeria Roberto Alban, que foi aqueles trabalhos pregressos de experimentação com gravura. O terceiro, no Museu de Arte da Bahia, que foi aqueles retratos, os primeiros trabalhos do Retrato de Coisas Sonhadas. E agora, na RV Cultura e Arte, o lançamento do livro, né? Trago também as minhas referências. Não dá tempo de falar de todas, mas eu vou falar só de 3 livros que para mim foram importantes durante o desenvolvimento do trabalho. O primeiro é A História do Olho, do José Bataille. O segundo, O Beijo de Judas, do João Fonte Coberta. E o terceiro, O Retorno do Real, do Hal Foster. Eu acabei não trazendo também artistas, mas pelo tempo, enfim, mas eu cito 2 artistas que me acompanharam, que tiveram várias ligações, né, dentro da minha pesquisa. A primeira, a Vera Chaves Barcelos, e a segunda, a Rosângela Renault. Bom, para encerrar, para tentar amarrar tudo, eu vou só ler um trechinho da minha conclusão, e é isso. O que apresento aqui são algumas reflexões sobre as aproximações que trago entre o reflexo, a imagem, o arquivo e o corpo. Por isso esse espelho movediço e essa pele revirada, copiada. Não conseguiria entender o corpo sem as imagens, não conseguiria lidar com elas sem tentar corporificá-las. Não saberia onde buscá-las se não fossem nos arquivos. Para mim, esses elementos vivem simbiose absoluta. Espero que o leitor encare todos os fantasmas, os corpos revirados, as feridas abertas como pulsão. Que o possível incômodo seja justamente uma força movente. Comecei o texto falando da vivacidade da ferida, e me encerro falando da vivacidade de tudo que julgamos estático, contido, bem resolvido. Tudo tem seu avesso, tudo é refletido no mundo e tudo se desfaz. Areia que pode ser nuvem, pode ser chão também, pode ser vidro. Nada está morto. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu passo, então, diretamente a palavra para a professora Maria do Carmo, para que ela possa fazer a sua arguição. Você pode fechar, Paty, a apresentação ou deixar na página inicial, né? Aquela que você... Bem, bom, eu queria começar agradecendo, né, pelo convite. Gostei muito de ter recebido esse convite, é um prazer, né, estar aqui com vocês. E então agradecer ao Danilo, a Patrícia, né, e também cumprimentar meu colega, né, Ricardo Bezerra,
E eu gostei muito de participar dessa banca também, estou gostando, né, por ser uma banca de gravura, né, e mostra, né, o trabalho de uma gravadora que tem tratado a gravura, que tem dominado, né, bem as técnicas que ela se propõe a usar e também tem expandido, ampliado, né, a gravura, não ficando só restrita assim, às técnicas tradicionais, mas também assim, a impressão que dá é que ela vai para onde o trabalho dela pede, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Não ficar restrito só àqueles procedimentos padrão, mas expandir também, né? A gravura para outros campos. Eu fiz algumas anotações agora na fala dela, porque eu achei muito boa a sua apresentação, Patrícia. Parabéns, né? Viu? Porque ela foi muito bem organizada e muito esclarecedora também, né? Eu já tinha lido a dissertação, mas ter ouvido você falar foi muito bom também, porque esclareceu coisas né, que não tinham ficado tão claras na dissertação. E eu acho muito bom também uma jovem artista como você falando, né, com tanta propriedade sobre o seu trabalho, com tanta clareza, assim, né, com tanta firmeza. Achei muito bacana. E eu vi, por exemplo, que você mostrou agora umas imagens que eu não me lembro de ter visto na dissertação, que são as fotografias que deram origem aos trabalhos, né, aqueles primeiros trabalhos. Eu acho que não estão na dissertação, não, se não me engano. E eu achei que foi muito importante se mostrar de onde que veio os trabalhos, de onde vieram, né? Quais são as imagens que deram origem àquelas primeiras gravuras. E eu assim, até te sugeriria botar isso, colocar isso na versão final da dissertação, porque eu acho que enriquece assim, né, o trabalho, porque mostra mesmo de onde veio, de qual é a origem, né, do trabalho. E também o livro, né, que eu acabei hoje, só que eu te mandei meu endereço, né, quero muito receber, viu? Mas esses dias começaram as aulas, a gente acaba ficando muito atribulado, né? E só hoje que eu tive a oportunidade de te mandar meu endereço. Mas eu agradeço muito, vou querer sim receber o livro. Inclusive vi agora, né, que você mostrou e gostei muito assim, do resultado, deve ter ficado um trabalho muito bacana. Eu acho que o seu trabalho tem tudo a ver com o livro, né? Inclusive vou falar um pouco sobre isso. Bom, tem algum. Eu pensei muito quando eu li, né, sua dissertação e hoje, você falando, pensei de novo. Não sei se você conhece um texto do Walter Benjamin que chama Escavando e Recordando, que é de um livro chamado Rua de Mão Única, e que é um texto que eu sempre volto nele, assim, porque ele tem muito a ver também com a minha produção, né, artística e tudo. Já até fiz um livro de artista baseado nesse texto, então, assim, acho que você vai gostar se você ler. Chama Escavando e Recordando, e você volta e meia menciona, né? Escavar, cavar, então, assim, eu acho que tem a ver com o seu trabalho. Gosto muito dos autores também que você trabalhou, né? Barthes e Hal Foster, acho que foi bem escolhida a sua bibliografia. Deixa eu ver. E assim, logo no início também, o próprio título da dissertação, Espelho também é areia, o avesso da pele duplicada, é muito sugestivo, né? Mesmo antes da gente ler a dissertação, já fica imaginando, né, mil coisas, porque é muito importante um título que realmente remeta ao trabalho, né? E ele é muito provocativo, muito sugestivo, assim, provoca curiosidade, né, sobre o que vai ser trazido. E aí esse título é lógico e logo me levou também, me remeteu ao Jorge Luiz Borges, né, que é um autor que tem obsessão também pelos espelhos, e também a referência à areia me lembrou o livro de Areia, né, do Borges, que fala do livro infinito, né,
Então, assim, esse espelho está presente o tempo todo na sua dissertação como um fio condutor, né? Ele vai retomado várias vezes nessa metáfora do espelho, que garante uma continuidade, né, na sua narrativa e funciona muito bem. Funciona como um fio condutor, né? Então, eu lembrei do Borges na Biblioteca de Babel, né, que ele fala que no vestíbulo há um espelho que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Aí ele fala, prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito. Então, assim, várias vezes o seu texto me remeteu a autores, né, como Borges, Benjamin, então isso fica mais ou menos latente assim. Eu achei, então, essa ideia, né, essa coisa de você ter retomado sempre o espelho, em várias ocasiões, interessante, né? Inclusive a sala de espelhos, né? Mas eu não vou comentar cada momento em que você fala do espelho, né? Apesar de dar vontade até, mas assim, eu anotei tudo aqui, mas não vou falar especificamente sobre isso. E, então, assim, no resumo, né, você explica, como você falou de novo agora, que o texto se apoia em 3 pilares, né? Imagem, arquivo e corpo, sendo articulados através da ideia de uma matriz de repetições. Depois, nas notas iniciais, você fala, então, sempre a palavra espelho, espelhamentos duplo, né? Aparece frequentemente. O arquivo também. Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui que tinha perdido a conexão, mas acho que não. Bom, então, você fala de trauma, de arquivo. Nas notas iniciais, você discorre sobre o espelho, os significados que ele adquire no seu trabalho, né? Faz referência ao espelho da câmera fotográfica, né? Fala do duplo da matriz de nós mesmos e coloca o trauma como um dos conceitos a serem discutidos, e o corpo e a imagem, né, como sendo da pesquisa. Fala das imagens apropriadas, né? Na terceira, que você chama de terceira seção, o reflexo que reclama o seu lugar, se discute as noções de espelhamento da imagem do sujeito, chegando através das imagens ao corpo, quando discute seu entendimento dentro do jogo de espelhamento de um outro e sua construção como imagem. Você diz, né, como disse agora de novo na apresentação, que a ideia que percorre toda a pesquisa é da matriz e sua possibilidade de produzir múltiplos espelhados, né? Coloca seu corpo como matriz, uma cópia de você mesmo, ou seja, o corpo como imagem e a imagem como espelho. Depois você termina de novo com o espelho como infinito, né? Remete de novo ao Borges, né? No capítulo As Feridas como Inícios, você discorre sobre os conceitos, né? Que você vai trabalhar. A ferida, o trauma, a cicatriz, o objeto, cita Foster em O Retorno do Real, trata da cópia e do simulacro, cita Flusser, Lacan e Kristeva. Assim, considerando, né, eu sei que isso que é um trabalho de uma dissertação, que o tempo é curto, né, mas assim, me pareceu assim, um pouco necessário que você definisse melhor os conceitos e termos com os quais você pretendia trabalhar, né? Assim, não são termos que já se explicam por eles mesmos, ainda mais nesse contexto, né, da sua dissertação. Então, o real, o trauma, né, inclusive no contexto do seu próprio trabalho. Então, algumas vezes seria necessário, inclusive, relativizar palavras como real, né, e problematizar esses conceitos no contexto da sua dissertação, né? Porque não são conceitos dados, como você mesma disse, né? Então,
eu senti também que quando você começa a apresentar o trabalho, falta uma articulação com os conceitos apresentados no início da dissertação. Então, você lança aqueles conceitos, mas não retorna a eles, né? Algumas vezes retorna, mas fica um pouco desconectado, né? Eu acho que certos autores que são muito importantes para o contexto da dissertação também poderiam ser retomados, enriquecendo a discussão. Isso de forma nenhuma assim, desmerece seu trabalho, pelo contrário, eu acho assim, eu gostei muito, acho que foi uma dissertação muito bem articulada, inclusive assim, o seu trabalho artístico é de qualidade, né? A gente vê que você se empenhou muito, né, nele, então o que eu estou falando é mais no sentido de tentar contribuir, né, com a discussão mesmo, assim, porque na hora que a gente lê, a gente vai percebendo coisas, então eu fui tentando, né, trazer essas questões, né. Quando você começa a apresentar o trabalho, né, com a gravura família, que já é um prenúncio do que virá depois, né, já apresenta o velamento, né, ela já beira o desaparecimento, como você diz, já a gente começa a imaginar, né, o que vem para frente. Eu achei isso interessante no seu trabalho, porque eu sempre já ia tentando pensar o que viria pela frente. E, inclusive, essa ideia da performance, logo no início, assim, eu tive essa sensação que ia caminhar para isso mesmo, né? Foi muito, logo no início da dissertação, eu falei, poxa, isso vai acabar em performance, né? E aqui na página 28 eu achei engraçado porque você colocou assim, não sei se você reparou, o lugar de artista autobibliográfica me causa certo incômodo. Eu achei interessante isso, porque assim, o lugar de artista autobibliográfica me causa certo incômodo por uma exatidão de interpretação. Quer dizer, obviamente é preciso corrigir isso, né? Deve ser o lugar de artista autobiográfica, né? Mas, assim, me pareceu um ato falho, né? Assim, achei interessante isso, né? De onde que veio essa autobibliográfica, né? Eu já falei, né, que desde o início da apresentação dos seus trabalhos, a ideia do corpo em performance já me pareceu iminente, né? Tudo levando a crer que esse seria o desfecho. E na página 78, você introduz uma discussão que é muito interessante sobre a superação do caráter indiciário ou indicial da imagem na era digital e sua relação com o seu trabalho. Nesse caso aí, isso seria um assunto muito bom para você aprofundar, né? Porque contribui muito, porque traz um tema muito atual. Não falo para você fazer isso agora, é claro, nessa dissertação, mas é um tema, né, que você pode retomar depois, porque eu acho que é um tema que é muito importante, né, de se discutir e que tem a ver com o seu trabalho, com a sua produção. Na página 80, eu entendi que você parece que está se referindo ao Philippe de Bois, e me pareceu que ele não está nas suas referências, eu achei que ele estava, mas agora quando você mostrou as referências, eu acho que ele não está nas referências. E você fala que do espelho do real, né, da fotografia como espelho do real, que é uma colocação dele, né, do Philippe de Bois. Então, assim, eu acho que seria interessante mencionar, né, porque ele é uma pessoa, um autor super conhecido, o texto, né, o livro dele, o ato fotográfico é uma referência, né, na área de fotografia. Então, eu acredito que seria interessante você fazer uma menção a ele, né? Inclusive, nessa mesma página, você fala: não se pode confiar na verdade da própria vida e nem de seus espelhos. Aqui eu achei, me pareceu um pouco claro assim, o que você queria dizer, né? Isso eu gostaria até que você me respondesse depois, talvez me explicando melhor isso e talvez colocando, né, na própria dissertação alguma
e que isso ficasse mais claro, né? O que você quis dizer com isso? Eu achei muito interessante a pesquisa com os dispositivos como o scanner e o negativo de vidro. Você inicia com a fotografia, a gravura e a fotografia e cria um link entre todos esses aparatos, né, que vão se desdobrando em outras experiências. Ao mesmo tempo, eu senti também que o seu corpo vai se adaptando ao meio usado, né, e vai tirando proveito dessas possibilidades trazidas por esses aparatos, por esses dispositivos técnicos, né? O scanner e tal. E na época eu andei usando scanner também, mas de uma maneira bem rudimentar, assim, eu escaneava objetos, coisas, eu achei que tem muito... É um aparelho que dá muitas possibilidades mesmo, né? Eu acabei que não fiz isso assim a fundo, mas eu achei que dá resultados interessantes. Bom, eu já tinha te falado, né, que quando eu li o título da sua dissertação, por algum motivo a performance me veio à cabeça e aos poucos eu vi seu corpo se colocar cada vez mais no trabalho, né? Principalmente quando você trabalha com scanner, ele me fez lembrar muito dos trabalhos do Wilde-Nilsson, que você cita, né? E também do Paulo Bruschi, que é um artista que eu gosto muito do trabalho dele. Trabalha em várias mídias, né? Trabalha muito com livro, trabalhou com arte postal, então, enfim, com processos gráficos, né? E ele trabalhou muito desde os anos 1970 com Xerox, né? Com a máquina de Xerox e outros aparatos. Ele trabalhou com a máquina de fazer eletrocardiograma, trabalhou muito com fax, que eu não sei nem se você conhece, sabe o que é, porque é uma máquina que nem existe mais, né? E foi muito popular numa certa época, mas depois sumiu. E mais recentemente ele tem usado muito a internet também. Então ele também tem essa coisa de sempre trabalhou nessa vertente, né, que articula arte, tecnologia, comunicação. E eu vi muitos pontos em comum também entre o seu trabalho e o dele. Ele, inclusive, é considerado um pioneiro, né, nessa vertente da arte, ao usar esses aparelhos de reprodução da imagem, né, como xerox, fax, etc. E ele sempre usa, como você também, subvertendo, né, esse uso. Não usa como aparelho foi feito para ser usado, né, mas de outra maneira. Na página 94, na minha opinião, você chega no ponto crucial do trabalho, né, que é a captura da imagem, que pode ser entendida como uma performance, que é um meio para chegar na imagem. Mas não é só isso, né? Pois o próprio ato de performar, né, é importante por si mesmo. Quando você está fazendo, né, escaneando seu corpo, você está fazendo uma performance, né? E essa montagem, aqui voltando um pouco lá na figura 26, eu fiquei me perguntando, você mostrou de novo agora, né, e explicou melhor, que a imagem parece que ela tem volume, né? Não é uma imagem plana, que dá a impressão que ela é, mas isso eu já achei que deve ser interessante ver, né, ao vivo. E ela remete muito à cruz, né? Eu queria saber também se essa foi uma escolha consciente ou se foi um acaso assim também. E o desenvolvimento todo do seu trabalho artístico é muito lógico, né? Quase orgânico, assim, é quase possível prever um pouco o que vem, o que vai vir em seguida, né? E voltando ao Bruschi, entre 1977 e 2017, não sei se você está... o telefone tocando aqui. Eu não sei se você está familiarizada com o trabalho dele, mas ele, entre 1977 e 2017, ele realizou Xerox, ele chama de Xero Performances, usando a máquina de Xerox para registrar os gestos corporais. Em uma exposição de 2017, ele colocou várias máquinas de Xerox na galeria e realizou performances e também convidou o público que estava lá para participar. Então, eram participações assim, da própria pessoa xerocando, né, parte do corpo e tal. Parece muito também com o trabalho do Nilsson, né, mas não tem aquele caráter
erótico e tal do Nilson. É uma outra perspectiva. As performances foram filmadas e exibidas na galeria durante a exposição, que eu achei interessante que ele usa mais um meio, né, que é a filmagem, e coloca isso na própria galeria. Então, essa ideia da performance parece que é um desenvolvimento interessante do seu trabalho, né, porque o corpo está cada vez mais presente. E fiquei pensando também que, como o espelho está muito presente na sua dissertação, né, no seu pensamento, assim, ele poderia também ser usado como um suporte para a impressão do seu próprio corpo, né? O próprio espelho presente na sua materialidade. Eu até pensei, eu tenho um trabalho que é de uma artista aqui de Belo Horizontina, da Sara Não Tem Nome, que ela fez uma fotografia dela mesma num espelho quebrado, assim, o espelho está todo trincado. Eu até pensei em te mandar, depois eu vou te mandar essa imagem, acho que você vai gostar. Então ela joga também com essa ideia do espelho e não é um espelho normal, é um espelho todo fragmentado, né? Então a imagem também que é fragmentada é muito interessante. Então essa ideia, né, do scanner, eu achei que foi muito como se fosse um scanner performance, né? Igual o Paulo Brusque fez o Xerox Performance, né, se faz a Scanner Performance, com a ideia do próprio movimento do corpo, né, que a gente sente que está ali, e é fundamental, né, assim como os rastros deixados pelo corpo. Então, você fala também, gostei da colocação do scanner como uma nova máquina fotográfica, né, que na verdade ele é mesmo, né. E pensei também em toda uma linhagem de artistas, né, que utilizam o corpo como matriz, que pode te interessar, né? Você deve conhecer Robert Rauschenberg, que fez, por exemplo, uma gravura, é uma litografia, né, fotolitografia com serigrafia, utilizando raio-x do próprio corpo dele em tamanho natural. Tem um outro artista chamado Lewis Graff, que utiliza o sangue que sai do corpo dele. Ele foi tatuado, aí o sangue foi usado também para imprimir o trabalho, e o trabalho dele remete ao Santo Sudário, como o seu trabalho também me remeteu muito àquele que você mostrou, né, que parece uma cruz, porque parece que a impressão só não sei, lembra muito a ideia do Santo Sudário. E tem também o Yves Klein, que você já mostrou, e outros artistas, por exemplo, o Pennoni, que ele faz uma frotagem das pálpebras do olho, não sei se você conhece esse trabalho, é muito interessante, e ele faz já tem uns anos que ele fez, ainda usava muito slide na época, né? Aí ele faz um slide a partir dessa frotagem e ele projeta na parede enorme, assim, então é uma coisa, né, micro, assim, mínima, que você vê a pele mesmo, quase que os poros, assim, e ampliado ao máximo, né? Eu acho que frotagem também é uma coisa interessante para trabalhar com o corpo, né? Com as texturas do corpo, não sei. Aí também tem o Jasper Jones, que tem uma litografia em pedra, que eu me lembrei muito também, que ele imprime o rosto dele, só que ele imprime o rosto de perfil e as mãos sujas de tinta, como se fossem aquelas mãos do homem pré-histórico, né, na caverna. Então tem vários, né, uma linhagem mesmo, de artistas que a gente vai lembrando, né? Eu gosto, assim, quando você começa a falar dos artistas, dialogar com outros artistas, eu achei que o texto fica mais vivo, assim, e fica mais instigante, né? Por exemplo, quando você fala da Vera Chaves Barcelos, porque parece que isso aí potencializa o seu trabalho de alguma maneira. Expande, sabe, o alcance do seu trabalho quando você dialoga com outros artistas, né? E você cita ela, eu não sei, pelo que eu sei, ela ainda é viva, né? Não sei, porque dava a impressão no seu texto que você estava falando de uma pessoa que já tinha ido, mas ela
pelo que eu saiba, ela ainda está viva, muito viva. Ela tem aquela fundação, né, Vera Chaves Barcelos, está sempre trabalhando e também trabalha muito com livros, né? Acho que tem muitas... se comunica muito também com o seu trabalho, o trabalho dela. Aí depois na página 108, à medida que as imagens vão ficando mais abstratas, elas ficam mais misteriosas e, na minha opinião, elas ficam mais interessantes também. Eu acho que isso agrega muito significado ao seu trabalho, quando a coisa não é dada assim, óbvia, ela fica mais sutil, né? E me pareceu que isso pode ser um caminho, né, muito bom para o seu trabalho. Quando você começa a pegar os detalhes do corpo, você não sabe muito, não identifica muito bem, né, o que é aquilo. Parecem rugas, ao mesmo tempo cicatrizes. Eu acho que isso é muito potente, né? Então, fiquei pensando, né, que essa ideia do livro de artista, eu acho que tem muito a ver, sim, com a sua produção. E essa última série, né, daqueles detalhes, me pareceu que tem muito a ver com o formato de livro de artista. Podia ser uma forma também de você mostrar, montar aquele trabalho. Podia potencializar muito ele, né? Então, naquela figura 35, né, que era sem título, então os fragmentos me remeteram às páginas de um livro e também a própria ideia do livro passando as páginas tem aquela coisa do movimento também, que é importante também do seu trabalho, né? E também há todo esse aspecto gráfico do seu trabalho, remete ao livro, então eu acho que é um caminho muito bom. E agora, quando eu vi seu livro, eu não tinha imaginado, né, como ele era. Mas agora que eu vi na sua apresentação, me deu mais ainda a impressão que você tem mesmo a ver com o livro de artista, seu trabalho. É importante pensar também como mostrar, né, Patrícia, o trabalho, né, porque às vezes ele fica mais potente dependendo da forma que você mostra, né? Bom, a pergunta 2, né, que eu teria basicamente duas questões, né, que eu já falei uma e a outra é que eu tenho visto muito o uso do conceito de arquivo, né, usado em trabalhos acadêmicos, de formas muito diferentes, né, e que algumas vezes eu acho que até extrapolam o significado do termo, né. Então, por exemplo, na página 110, você menciona o corpo como arquivo, né? Aí eu fiquei meio em dúvida, assim, né? Não sei se seria esse o termo, sabe? Porque o corpo, para mim, no sentido que você usa, ele é uma matriz, né? Isso não tem dúvida. Ele é um objeto, como se fosse um objeto que você usa, né? Uma referência para o seu trabalho. Mas será que ele é um arquivo? Por que, assim, gostaria que você discorresse um pouco sobre isso. Por que ele é um arquivo? O arquivo é uma coisa que você tem guardada, que tem a ver com a coleção, né? Com coisas que você colecionou e que você vai usar eventualmente ou não, né? Tem arquivos que ficam guardados a vida inteira e tem arquivos de todo tipo, né? Tem arquivos que são, sei lá, arquivos de um cartório, arquivos de uma biblioteca, e tem os arquivos do artista, né? Mas não sei se seria esse o termo, né, acertado. Uma outra coisa que eu queria falar também, não sei se eu já estou passando muito do tempo. Posso continuar? Danilo. Por favor, professor. Eu estou indo aqui toda a vida, deixava falando. Bom, então, mas agora eu estou mais ou menos terminando. Então, eu queria só comentar que o seu trabalho como um todo, né, apesar de não ser gravura estrito senso, remete à gravura, num sentido que me interessa muito, como eu já falei no início, né? Penso que você atua nesse campo, né, chamado, né, campo ampliado, expandido da gravura, tudo gira em torno do gráfico e você circula muito bem por esse universo, né, que envolve fotografia, gravura de metal, scanner, monotipia, né, com o seu corpo e tal. Então, é interessante perceber que um trabalho leva ao seguinte, né, de uma forma orgânica, e uma série de descobertas, né, que eu também já falei. Penso que só para
resumir, né, que o livro seria um suporte interessante para você continuar, né, experimentando. Parece que é um desdobramento natural do seu trabalho. E aí eu também acho que seria interessante, não sei se você tem familiaridade, né, com os artistas que trabalham com o livro de artista, talvez você pudesse dar uma pesquisada nisso também e trazer, né, o seu trabalho em scanner para a forma do livro, continuar a fazer isso. Acho que vale a pena pesquisar o trabalho do Paulo Bruschi, e o de Nilson também trabalhou muito com o livro de artista, né? É uma das referências também. E concluindo, então, eu gostei muito do trabalho, você coloca com muita coragem, né, seu trabalho artístico, você se joga mesmo, né, se lambuza toda de tinta e vai, né, e vai se revelando aos poucos. Seu trabalho plástico é de qualidade e a gente sente que você se entrega mesmo, né? Eu acho muito difícil esse tipo de dissertação em que o objeto de pesquisa é o próprio trabalho do artista, né? Porque isso traz muitos desafios, né? Que você enfrentou bem. Ao mesmo tempo que você tem que fazer o trabalho, você criar o objeto da sua pesquisa, você tem que refletir sobre ele, quer dizer, é um trabalho duplo, né? Mas que eu acho que é importante é que ele seja articulado mesmo, como é o caso do seu, né? A teoria e a praxis, né? Não é uma coisa que tentando explicar a outra, né? Bom, eu acho do ponto de vista... eu tive muita curiosidade também, às vezes, de saber as técnicas que você usou, né? Às vezes nos trabalhos, se são técnicas fotográficas, na gravura em metal, se é fotoética, se é que tipo de processo, né, que você usou. E eu acho que eu assim, sugiro que você mande revisar, né, seu texto, porque tem alguns erros de português e tal, que isso prejudicam o trabalho, né? E tem uma parte que eu não sei se o texto, acho que ele desformatou um pouco na hora que eu abri, sabe? Porque isso acontece muito, né, com esses textos que a gente recebe por e-mail. Mas, assim, tem uma coisa que aconteceu, que eu não sei se foi... Você tem essa obsessão pelo apagamento, não sei se foi intencional, que tem um texto em preto que está em cima de um fundo cinza escuro, num dos capítulos, assim, né? E aí fica muito difícil de ler. Eu não sei se isso foi porque desformatou o texto ou se foi proposital. Mas, de toda forma, ficou difícil de ler. Eu não sei se... Também se depois você olha isso. Não sei se foi só no meu texto que aconteceu isso, né? Ou colocar o texto em branco, então um cinza mais claro, não sei. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver, tudo a ver, né, com o trabalho. Porque é aquela dificuldade. Você tenta ler, não está conseguindo muito bem, mas remete às suas gravuras também, né? Bom, então, o que eu queria falar é isso, né? Parabéns, né, pelo trabalho. E aí, se você quiser falar, então, alguma coisa, né? Obrigada, Maria. Notei várias coisas aqui. Acho que eu vou começar com as perguntas, então. Que você comentou desse momento que eu falo, né, da verdade da própria vida. Então, já falando também dessa dificuldade, de fato, de fazer essa pesquisa, né, teórico-prático e tentar ficar nesses dois campos o tempo inteiro. Eu estava começando uma discussão mais de teoria da fotografia, mas na verdade eu não queria me adentrar muito. Mas é bom você ter falado isso, que eu acho que eu posso tentar deixar um pouco mais claro. Eu estava tentando falar dessa coisa da fotografia como índice do real, que é um dos conceitos que tem, né, acerca da fotografia, que ela é tal qual é a realidade. Então eu tentei fazer uma reflexão acerca dessa realidade, né? Se a realidade é realmente real, ela não pode ser uma mentira também. Então, a verdade da própria vida foi nesse sentido, foi tentar tirar um pouco, que é uma coisa que é um conceito que eu penso bastante e eu não necessariamente concordo desse índice do real, né? Seria esse, que real seria esse, né? Que índice seria esse? E foi nesse sentido, assim. Mas vou revisar, tentar deixar um pouco mais claro.
da página 110 do corpo como arquivo. É isso, de fato, assim, eu apresentei agora tudo como se fosse uma ordem cronológica, mas na verdade as reflexões sobre arquivo, elas foram as últimas, né, daquelas três. Eu comecei muito com a imagem, depois eu fui logo para o corpo. Na verdade, as duas coisas eu fiquei tentando articular, assim, paralelamente, eu estava fazendo esses dois trabalhos meio paralelos, e o arquivo foi uma reflexão que veio no final. Então, não sei, acho que eu já estava um pouco contaminada também da imagem do corpo, mas eu acho que eu quero dizer o arquivo como corpo e o corpo como arquivo, muito nessa coisa, nesse sentido de dar um corpo ao arquivo, e o arquivo como corpo acho que é esse acúmulo de poses, né? Tem um momento da dissertação que eu até falo dessas poses, então um acúmulo de trejeitos, um acúmulo de acontecimentos também, de fissuras na pele, uma coisa mais literal. Então, talvez isso possa ser encarado também como um próprio arquivo, né? Um arquivo que a gente vai modificando ao longo da vida. Mas também eu acho que ele casa mais como uma imagem, assim. Mas como eu estou tentando articular esses três, eu acabei falando do corpo como arquivo, mas eu concordo com você. Na verdade, eu encaro mais ele como essa matriz. Tanto é que a matriz, para mim, é o conceito que amarra todos esses outros. São secundários, digamos assim. E, bom, a articulação dos conceitos, só um comentário, que foi uma coisa meio confusa também durante a feitura, né, do trabalho, que foi uma coisa que surgiu na banca de qualificação, que de um lado eu tinha o conceito de articular melhor e do outro eu tinha de fato separar, que eu tive essa mesma recepção, né, de articular melhor os conceitos, ou então foi o professor Ricardo que falou, tipo, não, separa, e assim, acabou casando mais com o jeito que eu escrevo, então eu optei por deixar as coisas separadas, mas eu vou fazer essa última tentativa de talvez tentar fazer alguns conectivos que juntem melhor essa parte teórica com essa transição, né, na verdade, eu acho que pode ser uma parte problemática da pesquisa, e bom, tem várias coisas para falar, mas a coisa da formatação não foi de propósito. Eu não sei o que aconteceu, mas não é de propósito, não foi de propósito. Eu até mandei aquele linkinho do ISU para dar para ver como um livro, assim. Enfim, não foi de propósito. Vou fazer todas essas revisões, né? Foi um processo um pouco corrido, então acho que algumas coisas passaram batido mesmo. Eu relendo, já marquei várias coisas que eu preciso corrigir. Falando um pouco dos artistas, né, que eu acabei não mencionando muito na apresentação, mas acho que ficaria muito extenso, porque também foi uma parte da pesquisa que eu gostei muito de ir encontrando esses artistas. O Paulo Bruschi foi um dos primeiros que eu achei, mas eu acabei não citando ele, porque logo em seguida encontrei o Rudinilson e logo em seguida encontrei a Vera. E, enfim, matei a Vera, né, no trabalho, eu sei que ela está viva, mas, enfim, eu fui procurar na internet ontem e falei, nossa, será que a Vera vai ser morreu? Nem estou sabendo, mas parece que não mesmo. Não. E, enfim, e aí eu descobri toda essa relação, inclusive do Rudinilson com a Vera, né? Então eu achei legal deixar os dois, assim. E o Paulo Bruschi vai muito para arte postal, então, enfim, nessa escolha também, para não ficar muito cheio de artistas que eu não ia falar tanto, eu acabei ficando com esses dois, nesse momento, né, de falar dessa exploração do corpo como matriz. E a coisa que você perguntou da cruz, me falaram isso depois já algumas vezes, mas também não era a intenção, mas acho que tem coisas a se pensar, né? Talvez com esse símbolo que é tão forte, que a ideia inicial da apresentação do trabalho seria com uma parede preta, então seria esse trabalho ia meio sumir um pouco, então ele não teria esse formato de cruz, né? Todos esses outros trabalhos eu não consegui materializar por conta da pandemia, eu estava caminhando para isso e espero conseguir fazer isso em breve, para pensar como eles... Pode falar. Aquele trabalho que parece da formato da cruz, como que ele é impresso? Naquele caso, eu imprimi em Fine Art, foi a melhor saída da época, assim. E, enfim, não consegui a parede preta, mas eu fiz uns suportes atrás para ter essas profundidades diferentes. Então,
ele tinha esse movimento e quando você ficava de fato de lado, ele sumia, né? Era uma imagem que sumia. E, enfim, eu espero conseguir montar de novo esse trabalho e todos os outros. Deixa eu ver. Acho que é isso. A citação do Luiz Borges também, enfim, esse livrinho ficou na minha cabeceira há um tempo também. Alguns livros de literatura que falam desses conceitos ficaram comigo ao longo da pesquisa. Vou incluir a origem dos trabalhos. Montando a apresentação, eu percebi que era importante, de fato, mostrar, né, melhor. E o Dubois, não sei e ele, eu não sei, talvez tenha sido um auto-falho mesmo, porque nas referências o livro está lá. tá Então lá. eu vou revisar isso melhor, mas com certeza esses conceitos vieram dele. Eu cito ele até em algum momento, mas, enfim, né, foi realmente uma auto-falha. E para finalizar, essa coisa do livro de artista foi uma surpresa boa para mim também, porque realmente é um universo que eu não conheço muito. E eu tive essa oportunidade de fazer esse livro, e aí já estou pensando em vários outros livros para fazer. E acho que é um suporte legal até para agora, assim, porque é uma coisa que acaba circulando e você pode, né, mandar para as pessoas e sumarizar um pouco uma ideia, né, num objeto. Acho bem interessante. Esse seu livro, como é que ele foi impresso, Patrícia? E foi impresso em offset mesmo. E a capa foi, na verdade, as experimentações maiores acabaram sendo na feitura da capa, porque eu queria que ela fosse essa projeção, né? Então, todas as experimentações acabaram sendo em como organizar esse livro, né? Como fazer essa caixa que é meio aberta, esse universo, enfim, ele acaba virando um universo meio fechado, como poderia projetar, né? Essas imagens. E como ele foi feito na pandemia também, foi uma experimentação meio tudo virtual, assim, também. E, bom, é isso. Eu acho que é isso que eu tenho para comentar. E as outras referências, se você puder me mandar dos artistas, alguns que você citou eu conheço, outros não. Acho que você vai gostar do trabalho da Sara que eu te falei, do espelho. Sim. É isso, obrigada pelo carinho com o texto e por ter disposto o tempo para, enfim. Parabéns, então. Obrigada. Obrigado, professora Maria do Carmo. Eu convido, então, agora o professor Ricardo para que ele possa fazer seus comentários. Por favor, professor Ricardo. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Patrícia? Estou ouvindo, Ricardo. Está tendo barulho porque está tendo várias obras aqui no bairro. Não sei se está com um ruído muito ruim aí, me falem, tá? Eu botei um microfone aqui. Mas se tiver nítido, né? A gente... Essas conexões atuais, né? Elas têm mais ruídos que o trabalho da Patrícia, né? Né? Mas eu queria agradecer muito o convite, agradecer mesmo, porque é muito bom a gente ter uma dissertação boa para ler e para aprender, né? E um prazer conhecer Maria do Carmo. Vamos passear mais aí por Minas Gerais, né? Vocês também estão convidadíssimos aqui para vir aqui para cá. E também... Adoro daí. Agradecer também a Maria do Carmo, porque ela praticamente resolveu o que eu ia falar, né? E foi sábio também deixar o vinho ruim para o fim, né? O pente fino foi impecável da Maria do Carmo. Eu só ia falar do autobibliográfico, mas ela já também pegou, então não sobrou nada para mim. Mas eu queria,
me concentrar um pouquinho mais no nosso contexto, né, de vida que nós estamos vivendo, que me parece tão pertinente com a obra dela, que eu acho que cabe algumas palavrinhas, né? Em seguida, eu falo um pouco sobre pouquíssimo mesmo, sobre Não, desculpe, agradecer Danilo também, viu, e toda a equipe técnica. Me desculpe, Danilo. Mas e depois eu falar um pouquinho, porque o que passou da qualificação, né, que eu participei, me traz duas perguntas que eu deixo separadas para a gente conversar depois. Uma questão que eu acho que a gente vive nesse momento pandêmico é que a humanidade, eu acho que talvez nunca dependeu tanto desses anteparos para se comunicar como hoje, né? Quão longe, né, a gente está desse nosso mundo sensível, né? Das coisas, da materialidade, né? E a gente não está junto mais fisicamente, né? E é uma pergunta que a Patrícia não precisa responder, mas será que a gente não estaria já dentro dos espelhos, né, Patrícia? Mas a gente certamente está num espaço quase heterotópico, né? Mas falta exatamente essa simultaneidade necessária da gente estar junto ao mesmo tempo diante de um espelho real e diante da projeção da imagem dele. Por isso que eu acho que a gente está dentro do espelho. Pior para nós, a nossa condição de troca sem esse espelho físico. Então, a gente está vendo as obras, discutindo a produção da Patrícia, sem a experiência fenomenológica da presença da obra, né? Tudo bem, eu estudei vendo livros, eu faço isso e sempre fiz, né? Mas discutir a obra sem a obra, né? Eu faço esse convite para que todos leiam essa dissertação maravilhosa, para perceber, né, que somos nós os espectros que a obra mostra. Nós somos o conteúdo da dissertação da Patrícia. Nós estamos dentro desses espelhos reflexos, desses apagamentos, dessas memórias. E aí, devagar, a gente percebe que a gente está dentro de um sonho que sonha, né? Então, para a gente sair disso, falta o objeto, né? Falta a gente estar em volta dessas obras, né? Olhar as chapas de vidro, que eu fiquei doido para ver essas chapas, né? Ver esse fantasmático perto de mim, né? Se aproximar dele, ver que tamanho que tem, recuar, e daí tirar a minha conclusão sobre a obra. Eu conheço um pouco a obra da Patrícia, vi em 2 exposições, e isso me ajuda a entender. Mas eu me valho mais da memória, né? Que é o terreno pantanoso para a gente se apoiar, né? Então, cada vez mais o distante nos aproxima do teor da obra, mas não da obra em si, né? E aí, continuando esse clima terrível, né, que a gente está, e a universidade pode se tornar também um espectro, né? Se a gente não se agarrar com unhas e dentes nessa necessidade da presença física das obras de arte, né? Do presencial, talvez a palavra mais desejada de 2020, né? Acho que vacina está na frente, mas presencial tem muita gente querendo.
e que fala, né, da presença. E pior de tudo é que essas discussões levemente levantadas dentro da própria UFBA de uma futura escola virtual pós-pandêmica, né? Não é possível isso dentro das artes visuais. Olhar, enxergar, não são operações mentais, intelectuais, abstratas, né? São operações cognitivas, sensoriais. São as duas coisas. Elas exigem a presença física da obra, porque o corpo sente a obra enquanto olha. A gente olha com sensações físicas. Não é simplesmente pensar o que eu estou vendo. Ninguém faz assim. Está aí Merleau-Ponty mostrando de maneira brilhante o que é essa experiência do sensível. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui, se a gente não tem a obra, né? A gente está especulando, né? E aí que é bacana, porque quando você vai fugir e falar mal, que você não está vendo a obra, é exatamente isso que a obra está falando. Desse especular, do latim specularis, né? Que é exatamente que quer dizer pertencente ou relativo a um espelho. Daí que quando estamos especulando, é que estamos vendo por um espelho. E aí desse specularis, né, que é essa palavra latina, vem o verbo spessere. Eu não sei como se pronuncia no latim, né, se alguém soubesse. Mas eu falo spessere, que é o que nós das artes visuais fazemos. E sem isso a gente não existe, que é observar e olhar. E do spessere, né, que origina o spectrum, né, que é o seu assunto, e que significa exatamente imagem. Então, esse verbo latino, spessere, ele gera uma cria enorme de palavras, né, que para ficar um pouco das que se aproximam da sua obra, né, eu citaria espectro, espécie, perspectiva, prospecção, circunspecção, suspeição, caleidoscópio e, por fim, espelho, né? Mas tem outras lindas, estetoscópio, horóscopo, enfim. Então é muito pertinente defendermos a sua defesa de dissertação exatamente nesse momento especular, né? Aí, para estudar tal, eu falei, não, vou ver. Eu não consegui, eu li, né, a dissertação toda, mas eu não consegui perceber muito se você conseguiu ou não os conselhos da qualificação, porque, né, mas não importa se você não seguiu, né? Mas eu tive a sensação de que você manteve a estrutura original e conseguiu dar conta daquilo que você tinha dentro da sua cabeça, assim, né? Aí eu peguei e fui lá nas anotações que eu tinha feito lá da dissertação, etc., né? Fui olhando, vendo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu estou olhando a qualificação, né? O trabalho está lá, né? Mas aí eu achei uma anotação interessante que eu fiz na época, né? E que é mais uma sensação, né? E que eu tive novamente quando eu li a dissertação, né?
Mas com relação ao texto, né, ainda falando um pouquinho antes de entrar nas perguntas, tem uma coisa muito difícil, né, que os alunos do programa de artes enfrentam, né, que é a escrita, né? Então, as artes visuais sempre sofrem a hegemonia do conhecimento escrito, né, em detrimento do visual. Só basta olhar o peso do barema de uma publicação de um livro, de uma exposição individual. Acho que você conciliou muito bem isso. Você escreve bem e tornou boa parte do texto da dissertação um espelho da obra e não uma teoria dela. Você não é professora de história, você não é crítica, né? Você conseguiu essa similitude, né? essa convivência, né? Essa interface, né? Essa palavra tão usada agora, entre a imagem e a palavra. Mas aí eu não tenho muito assim para falar, né, Patrícia? Você vai anotando aí, a gente conversa, mais um bate-papo, né? Como eu disse, né, é a hora tão legal de conversar e a gente fica todo nervoso. Você pensa que só você está nervoso? Também estamos, né? Então, eu separei dois tópicos, assim, que são as imagens, né, e as sensações, né? Do modo geral, assim, quando você lê a dissertação, ela nos guia quase que integralmente para a gente perceber o que você sente, né? A obra inteira da dissertação é o que você sente, por onde você sente, e a gente entra junto com você nessa percepção, né? Então, é muito mais o que você sente do que a obra aparenta. Inclusive, isso que eu estou falando, que eu vou falar agora, a Maria do Carmo já comentou, eu achei satisfatório isso, porque quando duas pessoas falam a mesma coisa, é bom a gente dar uma olhadinha nisso, né? Sempre que eu digo assim, quando os amigos gostam das obras que você não gosta, é melhor seguir os amigos do que você. E aí nessa escolha, né, nessa escolha que você faz, né, de optar pelo que você sente, né, nesse teu sentir, né, você opta pela imagem, você opta na imagem, naquela parte, né, da imagem que circunscreve, né, que desenha a aparência de pessoas, de corpos espectrais. É ali que você circunscreve aquela imagem como um desenho, né, como um desígnio. Essa escolha por essa imagem figurada, né, que você elencou dentro da sua pesquisa, exclui da leitura, de um modo geral, o entorno do espectro, né? Retira do entorno do espectro uma série de significantes que compõem aquela própria imagem. Posição, ruídos, embaçamentos, texturas, que são motores importantíssimos para desdobrar essa plasticidade para muitos outros caminhos. É evidente que você é consciente deles, inclusive mostrado nesse maravilhoso livro que a Maria do Carmo ainda não ganhou, e eu já ganhei e achei e ali você nota a mancha gráfica, esse todo cuidado, mas, né, a escolha pelo entorno do espectro, pela circunscrição dessa imagem figurada, né,
tirando essa circunscrição dessa imagem, né, tudo que está em torno dela é parte desse real que você persegue, entende? Então, o real não é só essa circunscrição figurada da imagem, mas é tudo que está ali. Né? E aí, vem algumas perguntinhas que é sempre a mesma coisa. Não seria interessante deslocar esse olhar do trauma em si, né? Desconstruir esse olhar sobre a imagem figurada? Mas será mesmo que é isso que te interessa nessas imagens? Será que não seriam os ruídos, os embaçamentos, esses atritos que por si só já significam? Porque eu sempre que eu falo com artistas, a gente precisa sempre duvidar, ou melhor, a gente não tem certeza do porquê escolheu aquilo. Então, quando você escolhe uma foto de um sorvete e bota na parede do teu ateliê, você não sabe se é o branco do sorvete de creme, se é a casquinha, se é o azul de trás. E aí você fica com aquele sorvete, né, e não sabe... No fundo, pode ser uma coisa que não é o óbvio. E eu acho bonito esse negócio, bonito, mas o seu espírito lembra muito... porque tudo que está na dissertação é você. Né? Então, quando e me lembrou muito aquela passagem não sei se vocês conhecem o conto do Machado de Assis, que é o narrador, o espelho. Esse conto do Machado é um narrador que conta a história dele mesmo, né? E afirma que a gente não possui uma alma só, mas duas. Que é uma que vê de fora para dentro e a outra que vê de dentro para fora. Então, acho que é bacana a sua dissertação, porque você é essa pessoa, né? Onde as duas almas se olham e se veem sempre a Patrícia. É por isso que o texto ele volta sempre para você, né? O conto, não vou falar agora, mas é essa história de um espelho que o menino vai e sempre elogiado porque ele virou um soldado, tem uma farda, e esse mundo exterior sempre dá a ele, né, que seria essa alma de fora para dentro, esse elogio, né, dele, da estima. E aí ele acaba ficando sozinho numa fazenda, e cada vez que ele olhava para o espelho sem a farda, a imagem dele ia desaparecendo. Então a imagem dele só voltava quando ele vestia essa farda. Então acho que quando o texto espelha sempre Patrícia dos dois lados, não existe exatamente esse espelho heterotópico que eu falo, né? Sempre será o reflexo. Porque é a segunda, é uma pergunta, né, Patrícia? Anotou aí, né, Tim? Eu digo isso porque eu acho bacana, porque é uma questão, é evidente que você tem um prazer pelas imagens e tal, mas será que é isso? Né? Aí tem a outra parte que são as sensações, né? Aí, como eu já disse, né, a sua pesquisa é mais uma sensação reativa que as imagens te proporcionam do que as imagens em si. Então, ao invés de olhar o espelho como matéria que te proporciona o reflexo, você opta pela sensação que o reflexo te proporciona e volta-se para dentro de si de novo.
E essa heterotopia não se completa, pois há uma preferência pela subjetivação, né, em detrimento do objeto espelho. Novamente, por que não investigar os significantes em si, né? Parece que eu estou tentando livrar a Patrícia do trauma da imagem, né? Eu estou querendo exorcizar esse trauma na Patrícia, né? Porque eu falo de novo, vamos superar esse trauma. Então, a opção pela subjetivação é uma escolha que poderia dar muito errado, né? E é muito comum dar errado e caminhar para aquelas dissertações muito chatas e egóicas, né? Tipo, minha obra, né? O meu universo plástico visual, né? Toda aquela o meu mundo, né? Mas não acontece isso, né? Por que não acontece? Esse dentro de si que você coloca, né, gerou, né, por um maravilhamento a todos, né, uma escrita autorreflexiva, que quase ela é tão importante, a escrita, né, quanto a obra visual. Tem trechos da dissertação que é uma obra literária, né? É uma obra literária do feminino, como expressão artística e existencial de gênero. É quase clariciano, assim. Não sei se você... Tem uma... Quando você fala, não, aí eu vi, mas aí eu não vi, aí eu olhei, senti, não sei o quê. Tem um questionamento ali poético de escrita que eu não tenho dúvida nenhuma que, eu não sei se você percebeu isso, você valoriza isso, né? Mas você, aí a pergunta, né? Você percebeu isso? E se sim, se você percebe essa escrita feminina como literária, mesmo dentro de uma obra, de uma dissertação, né? Você pensa em incorporar literatura na obra plástica? Imaginar uma exposição com uns textos, umas frases, ou pessoas frases, ou palavras no chão, ou essa construção dessa subjetivação um pouco externada, não para explicar as coisas, mas para participar, né, visualmente dessa interface entre texto e é difícil o negócio, mas esse eu gostaria muito de saber de você, como é que é isso aí? Você acha que você já pensou nisso? E eu acho que... e tinha uma outra, assim, que eu acho um pouco difícil de eu formular aqui, que eu não cheguei ao fim, ao término, né? Eu vou tentar errar, né? Para mostrar que o professor erra também. Que essa ideia de matriz, se você notar ao longo do texto, há uma estrutura um pouco platônica em relação a uma espécie de ideia de imagem, sabe? Porque parece que é como se a Patrícia existisse uma Patrícia original, né? Como se você, cada corte que não fizesse, ou cada pensamento que você inventa, não fosse outro. Então não existe talvez essa ideia de matriz, assim, nesse sentido meio platônico, de eu vou chegar ali naquela imagem, ou vou cavocar e, como você fala, vou subtrair tudo para chegar na imagem original, né? Então, é uma questão assim que eu ia tentar fazer um pouquinho mais sofisticadamente, que ela se aproxima muito dessa sua opção pela figura, essa opção pelo desenho, que por si só é uma operação intelectual, né?
Então, essa é a minha cutucadinha final aí, para a gente ver se você se joga na lama ou se pensa na lama. Viu? Muito obrigado, viu, Patrícia? Uma maravilha de trabalho. Eu tinha escrito alguma coisinha que eu. Não, foi no. Que eu acho que tem uns caminhos bons ali para um doutorado, né? Para ver de que maneira essas indagações que a Maria do Carmo fez, que eu fiz, assim, que você possa dar uma continuidade ali num doutorado, né? Estaremos aqui com o maior prazer, viu? Muito obrigado, querida. Sei nem por onde começar. Obrigada, Ricardo. Também pelo carinho com o texto, desde a qual, enfim. Bom, vou tentar responder. Eu acho que essas perguntas que você fez, né, são duas mesmo, dão conversas inteiras, assim. A primeira que você falou, né, essa dúvida de será se é isso mesmo? E aí eu volto um pouco para essa coisa da pesquisa, que foi uma coisa que você trouxe muito também agora, da própria pesquisa, né? Na nossa linha de processos criativos, de tentar dar conta de uma teoria, né, dentro do trabalho, mas sem as coisas se confundirem muito. E eu acho que é uma coisa a se pensar, né, que eu possa pensar mais, mas eu acho que quando eu trago a imagem, né, como matéria-prima, como um lugar de possibilidades, que é o que eu trago, eu estou falando disso também. Só que talvez eu não tenha encontrado as palavras, né? Eu até menciono isso um pouco, tanto por isso que tem um capítulo só de imagens. Às vezes, né, são coisas que escapam, assim. Eu acho também que são coisas naturais, essas coisas mais subjetivas. E, de fato, o que me interessa na imagem são essas possibilidades de mais matéricas mesmo, né? De estado, de texturas, de, né, ranhuras e coisas, não necessariamente os sujeitos, assim. Então, eu acho que você está certo, mas talvez essa elaboração eu precise fazer com mais calma. Antes da outra pergunta, comentando o ponto do Machado, realmente eu já li esse ponto e é bem isso, assim, tem um pouco a ver com esse encontro faltoso, né, que eu comento muito. Você buscar uma coisa que ela talvez não exista. E durante a pesquisa, né, esse questionamento ele se tornou mais consciente para mim, assim, que é uma busca por algo que não existe. Ou se ele existe, ele não vai ser corporificado nunca. Então, isso tem a ver com esses processos de obsessão nesse sentido, né? De ir atrás de algo que você não sabe se está lá. Então, esse conto acaba sendo bem pertinente também nesse sentido. E a outra pergunta da escrita, né? Na verdade, a escrita, ela veio... a primeira parte, né, ela veio muito querendo falar dessas inquietações, né? Com o próprio trabalho, e não necessariamente falar do trabalho, que acho que são coisas diferentes, que tem a ver com isso que você mencionou na sua fala, né? Das sensações. Então, eu queria muito falar de tudo isso, de todas as sensações, de tudo que evocava, mas sem ser uma descrição, sem ser uma coisa que eu fosse cair que eu fosse precisar de uma teoria necessariamente. Eu acho que é importante. Eu, mesmo gostando muito dessa escrita mais literária, né, mais livre, eu acho também que é importante o suporte teórico. Então, enfim, que a gente tem muitas discussões, né, no programa a dissertação deveria ser só isso. Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que elas podem coexistir sem precisar ser uma coisa explicando a outra. Então, por isso também que foi uma sugestão sua da época da Quali, de manter essas coisas um pouco separadas, e eu achei melhor manter assim, para ter essa escrita um pouco mais fluida. E aí tem muito a ver com o que a Maria falou também dos livros, né? Que é uma coisa meio nova assim para mim, mas eu acho que eu posso experimentar
essa coisa da escrita foi uma surpresa para mim também, de ser uma escrita que ela opera um pouco independente, né? Ela pode ser levada para outras coisas. Então, nesse próprio livro já tem umas frases, mas uma coisa bem sutil. Mas talvez ela possa existir nesse formato, talvez, de um livro, articulando com imagens. E, enfim, e comentando na verdade, essa terceira pergunta, né? Dessa imagem, dessa coisa platônica. E eu achei ótimo você falar isso, porque eu acho que resume bastante. Eu acho que no início não era uma operação consciente, mas eu fui entendendo que ela era assim, que é o que eu comentei, é essa busca pelo que não existe. Mas o interessante é justamente essa busca de fazer esse exercício. Então tem muito a ver com esse universo platônico, de chegar em algo, mas sabendo que não se chega. Então, eu não acho que eu consegui um resultado, assim, eu acho que eu consegui construir um percurso e tem a ver com essa busca, né? Essa busca por algo. Mas esse algo é uma coisa absolutamente, enfim, absolutamente subjetiva mesmo, e talvez inexistente. E acho que é isso. Agradecer de novo e é isso. Obrigada, gente. Eu acho que você conseguiu realmente dar uma qualidade e um tamanho correto às considerações teóricas, e eu acho que o peso estava muito bem equilibrado, né, nesse sentido. Eu fiz essa opção para exatamente sugerir, né, porque é muito difícil articular as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Acho que talvez um doutorado um pouco melhor, para poder tentar juntar aos pouquinhos, sabe? Porque senão é muita areia para o caminhãozinho. É bonito mesmo, está muito bacana. Viu? Parabéns. Bom, eu quero convidar, então, agradecer ao professor Ricardo pela arguição, saber se o professor está satisfeito aí com as respostas. A professora Maria do Carmo também, agradecê-la. Eu vou pedir ao professor Ricardo e à professora Maria do Carmo, né, que a gente possa se reunir em separado. Eu mandei um link para vocês ontem no Google Meet, para a gente se... E aí a gente dá uma pausa aqui nessa sessão, ninguém sai dela, porque para voltar pode ser problemático, né? E aí a gente se encontra no outro link para deliberar, tudo bem? Então, vamos lá. Tá certo. Uhum. Oi, tô aqui. Opa, venha para cá para a gente fazer esse print coletivo nessa tela aqui agora. Sim. Maravilha. Bom, bom, antes de fazer a leitura aqui do parecer, eu quero... geralmente, na defesa pública, o orientador ele não faz, né, atribuição nem nada, porque efetivamente é um trabalho de supervisão. Mas eu quero deixar registrado aqui assim, o meu agradecimento à Patrícia. Eu sempre a tive como uma artista que, durante todo esse percurso, foi um processo de troca, uma relação bastante horizontal, né? E aprendi muito com ela. Era um momento de reconhecimento de uma jovem artista com um potencial muito grande, né? E de um trabalho muito potente, né? Que eu acredito muito. Acho você já desponta aí como uma autora importante, né? No campo da sua investigação, e acredito que ao longo do tempo, né? E desse processo de estudo contínuo, certamente outras coisas se abrirão aí para o futuro, né? Então, assim, para mim foi uma honra. Você é uma
uma das melhores estudantes que eu já tive a oportunidade de dialogar, de estar junto, e para mim foi um momento muito rico e feliz, né, esse encontro, né? Bom, vamos lá. Eu vou ler primeiro o parecer da banca e depois eu faço a leitura da ata, né? A versão do exame de defesa de dissertação, Espelho Também Areia, o avesso da pele duplicada, de autoria de Patrícia Paixão Martins, apresenta o texto final com densidade apropriada para um trabalho dessa natureza. Trata-se de um percurso artístico de fôlego e de grande mérito, sendo que a dissertação traça esse longo e imersivo percurso de Patrícia Paixão no campo da fotografia, da gravura, que se expande continuamente. No que tange a dissertação e as inquietações nela contidas, a banca reunida avalia que ela contempla as necessárias diretrizes para o desenvolvimento de um trabalho científico, consegue situar os problemas de pesquisa, os referenciais teóricos e artísticos desenvolvidos na execução do trabalho, os quais contribuíram para direcionar a argumentação e a reflexão da autora, né? Indo agora para a ata de defesa pública, a ata de defesa de dissertação intitulada Espelho Também Areia, o avesso da pele duplicada, de autoria da mestranda Patrícia Paixão Martins, 10 de dezembro de 2020, forma remota pela plataforma Conferência Web URNP, no 15º dia do mês de dezembro, no ano de 2015, às 15 horas, realizou-se de forma remota, através da plataforma da Comunidade Acadêmica Federada, Rede Nacional de Pesquisa, no endereço eletrônico sob a presidência do professor Danilo Silva Barata, a sessão pública de defesa de dissertação da mestranda Patrícia Paixão Martins. Espelho Também Areia, o avesso da pele duplicada. Presentes à banca examinadora, compostas pelos professores doutores Maria do Carmo de Freitas Veneroso, da UFMG, Ricardo Bezerra de Albuquerque, do PPGAV e UFBA, e Danilo Silva Barata, orientador PPGAV e UFBA. A referida mestranda fez a apresentação de sua dissertação e, após discussões e análises, avaliações, foi feita a leitura do parecer conjunto da banca examinadora. O trabalho de conclusão do curso de mestrado em Artes Visuais de Patrícia Paixão Martins foi considerado aprovado pelos membros da banca. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e eu, Danilo Silva Barata, presidente dessa sessão e professor do PPGAV, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos outros membros da banca e pela mestranda. Salvador, 10 de dezembro de 2020. Bom, é isso, Patrícia. Parabéns e muito obrigado a você, a professora Maria do Carmo, a Ricardo e a todos os presentes aqui. Eu quero também agradecer a Leandro, nosso secretário, e ao Argos também, que puderam criar o espaço, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje e toda a documentação. Obrigadíssimo. E não sei se dá para comemorar presencialmente, não dá, mas a gente vai aguardar essa comemoração mais adiante, com certeza. Tá bom? Obrigada de novo para todo mundo. Enfim, é isso. É só agradecer mesmo. E, enfim, espero que a gente se encontre de novo em algum momento. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigadíssimo. Eu queria agradecer também, né, mais uma vez, o convite. Gostei muito de conhecer vocês, né, e a Patrícia. E estamos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora para frente, né? Hoje eu falei com meu marido, eu estou indo lá em Salvador. Que é bom quando a gente vai em pessoa, né? Em breve, professora, vamos tentar organizar algo que seja, né, coletivamente aí mais adiante, um seminário, algo que a gente possa celebrar a arte da presença também, né? Tomara que essa vacina saia logo, né? Com certeza. Então tá. Tchau, gente, então. Tchau, tchau. Leandro, você já pode encerrar.